Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje vamos ter uma aula sobre anatomia do sistema esquelético, onde veremos os tipos de articulações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. Considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, que a partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros têm. Ok? Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Quando a gente fala aqui então de sistema esquelético, é importante a gente classificar, as articulações pelos seus tipos. A gente sabe que o esqueleto humano tem algumas funções, uma delas é de sustentação do corpo humano e uma outra função muito importante é de, por meio das suas junções, ou seja, das junções possíveis entre os ossos que compõem o esqueleto humano, possibilitar então o movimento humano. Claro que o motor do movimento humano vai ser a ação dos músculos, que nós veremos também em uma outra oportunidade. Mas é fundamental que a gente saiba que o movimento vai acontecer em torno de eixos de movimento, e, portanto, por meio do conjunto de alguns ossos, ou seja, por meio da articulação de alguns ossos ou de algumas estruturas. Então vejamos aqui quais são os tipos de articulações que tem, o que nós temos no corpo humano. Vamos lá. Você está vendo aqui nessa primeira imagem uma articulação do tipo fibrosa. A articulação do tipo fibrosa ela também é conhecida como sinartrose. Então quando você ouvir falar de sinartrose, você está ouvindo falar de articulação do tipo fibrosa. A articulação do tipo fibrosa é uma articulação que se caracteriza pela junção de duas estruturas ósseas intermediada por um tecido fibroso, que vai fazer essa coaptação óssea extremamente firme, tornando essa articulação uma articulação imóvel, ou seja, uma articulação em que o movimento é inviável. Um exemplo desse tipo de articulação é a articulação do crânio, na verdade as suturas cranianas. Então essa emenda aqui que você vê dos ossos do crânio, elas são feitas, essas junções, ou seja, essas articulações são feitas com o auxílio de um tecido fibroso e, portanto, compõem uma articulação fibrosa. Então, sinartrose. Existe um outro tipo de articulação em que as estruturas ósseas estão conectadas, mas são intermediadas pela presença de uma cartilagem. Veja que entre um osso e o outro existe a presença de uma cartilagem. A essa articulação nós chamamos de articulação cartilaginosa. Articulação cartilaginosa, também conhecida como anfiartrose. Ouviu falar de anfiartrose, você está ouvindo falar de articulação cartilaginosa. Essa articulação, essa presença de cartilagem ali também torna essa articulação, ou promove a essa articulação, uma ótima coaptação entre as estruturas ósseas que vão formar então essa articulação. Mas é possível nessa articulação pequenos movimentos. Portanto, esse tipo de articulação é uma articulação em que você considera uma articulação semimóvel, ou seja, ela possibilita pequenos movimentos, discretos movimentos. Um exemplo de uma anfiartrose é a articulação que nós temos na região púbica, ou seja, lá na sínfise púbica. Ali nós temos a conexão de duas estruturas ósseas por meio de uma cartilagem. E ali nós temos movimentos discretos. Bom? Existe um outro tipo de articulação, que é uma articulação óssea, ou seja, o tecido, as estruturas ósseas que vão se articular, elas estão em contato direto, e há então, é como se fosse soldada uma estrutura na outra, bom? Então não tem tecido fibroso, não tem tecido cartilaginoso, muito menos sinóvia ali entre os ossos. Na verdade é uma fusão dos ossos. Esse tipo de articulação a gente observa com muita clareza na região sacral,
tá? Na região sacral da nossa coluna vertebral, e essa articulação, obviamente, ela não possibilita movimento entre as estruturas que a compõem, tá bom? Muito bem. Agora, a articulação que talvez seja a articulação de maior interesse de todos nós é a articulação do tipo sinovial. Tá? A articulação do tipo sinovial também é chamada de diartrose. Tá? A articulação sinovial é uma articulação que se caracteriza pela presença de sinóvia, tá? Ou seja, tem uma cápsula articular que envolve a articulação e dentro dessa cápsula articular existe uma membrana sinovial. Veja aqui na imagem, olha só. Bom, aqui nessa imagem você está vendo a articulação de um ombro, tá? Então você está vendo aqui a extremidade proximal do húmero, tá? E aqui a cavidade, uma representação da cavidade glenoide, né? Então o contato dessas duas estruturas forma a articulação. Acontece que essa articulação ela é formada, tá, na presença de outras estruturas. Quais são elas? Veja que existe uma cartilagem que envolve a estrutura óssea que faz contato com a outra estrutura óssea, né? E existe um espaço entre elas, que é chamada de cavidade articular. Nessa cavidade articular é derramado, né? Eu falo derramado, mas não é grande quantidade, é quantidade apropriada, obviamente, de um líquido. Esse líquido se chama líquido sinovial. É um líquido que é produzido pela membrana sinovial. A membrana sinovial é uma das partes da cápsula articular, que é um tecido que envolve a articulação, tá? Além de dar sustentação à articulação, né? Além de promover estabilidade para a articulação, também tem na sua composição, além da parte fibrosa, como você vê aqui, ó, existe uma parte fibrosa da cápsula articular, que é essa parte externa aqui, tá? Além dessa parte fibrosa, existe essa parte de dentro, que é a membrana sinovial, que é responsável pela produção de um líquido que se chama líquido sinovial. Esse líquido, quando produzido, né, então ele preenche a cavidade articular, de modo a lubrificar essa articulação, de modo a viabilizar nutrição dessa cartilagem ali também, de modo também a proporcionar amortecimento para alguns movimentos ali nessa articulação também, tá? E, portanto, essa articulação é uma articulação extremamente móvel, ou seja, é possível grandes movimentos nas articulações sinoviais. Tá ok, pessoal? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe ele com seus amigos para ajudar no crescimento desse canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui agora. E considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para poder ter os benefícios que somente os membros do canal têm. Tá bom? Não deixe de apontar a sua câmera aqui para esse QR Code para você cair direto lá no canal do Telegram, onde você vai ter acesso a vários outros materiais e conteúdos. Tá bom? Agradeço a sua audiência, espero vê-lo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.